Acho que a gente devia hoje Poxa aí. honrar tudo que tem acontecido e também reverenciar a paciência que a gente precisa ter conosco. A gente precisa lembrar que precisamos trabalhar sempre na manutenção dessa paciência, porque a gente se cobra muito, né? Nós humanos comprometidos, nos cobramos muito. A gente exige muito de nós. E, e vamos lembrar, fomos inseridos num sistema em que foi inventada essa carga horária de trabalho e várias outras coisas inventadas pelo próprio homem, inventado pelos homens menos elevados, que nos colocam que nos colocam numa realidade que não é benéfica, né? E a gente precisa lidar com isso. Tudo bem, precisamos e vamos, mas no meio disso tudo, a gente tem que lembrar que a gente precisa ter paciência conosco nos processos. Paciência Uhum. para entender que não vai dar para fazer tudo no tempo que a gente gostaria de fazer. E mesmo assim, a gente não pode desanimar. Porque desânimo é frequência baixa, inclusive, a gente atrai coisa ruim. A gente precisa Uhum. continuar vibrando nessa alegria de o pouco que a gente fizer é muito, porque a gente não está aqui para concluir a missão, né? A nossa missão não, tô falando do que a gente faz parte. A gente veio para fazer um alicerce e ela vai ter um desdobramento e por aí vai. Então, assim, tá realmente tudo bem. Eu queria agradecer ao universo por, apesar de qualquer coisa, trazer para o nosso coração essa paz que a gente, na hora que se concentra, que fecha os olhos, a gente sente. Porque às vezes a gente também sente que está tão desequilibrado que a gente não vai reconectar com essa paz nunca mais. Mas é só a gente concentrar um pouquinho, fechar os olhos, que a gente sente ela está lá. A gente não retrocede nunca. A gente sempre é, consegue acessar esse lugar, consegue decodificar o que é importante. Então, o primeiro agradecimento de hoje vai para essa paz, para esse canal que não se fecha nunca, para essa energia que não cessa. Pelo contrário, ela só aumenta. A gente precisa carregar com a gente essa certeza. Isso é uma certeza. E certeza é fé. E fé é energia altíssima, vibracional. É aí que a gente tem que caminhar. Então, gratidão, universo, por essa paz. A gente está caminhando por um caminho de compreensão. Então, eu gostaria de firmar esse acordo de trabalho para a luz, que essa luz nos guie, que a gente fortaleça as certezas importantes relacionadas à fé, que a gente aumente a nossa conexão com os nossos mentores, com os nossos guias, para que o caminhar seja mais leve, que a gente tenha paciência e calma e tranquilidade no lidar cotidiano das coisas, das relações, das, dos afetos, que a gente olhe para tudo isso como uma compreensão de prática espiritual, que a gente consiga elevar nossa frequência nos momentos mais desafiadores, que a gente compreenda que realmente nada é por acaso e que depende de nós apenas olhar para essas nossas sombras com carinho, mas também com um distanciamento, para não deixar com que elas permeiem a nossa realidade e atrapalhem o nosso viver. Elas existem sim, nós acolhemos, mas nós não nos identificamos, porque estamos em outra frequência, em uma frequência mais elevada, a gente consegue assistir o gatilho, assistir ela chegando, e a gente não permite com que ela tome conta e destrua tudo que a gente vem construindo. Então, vibrando nesse lugar, gostaria de fazer um último agradecimento hoje aos nossos ancestrais por terem nos permitido acessar essa vida desse jeito, que tudo é e está em constante amor. A gente vibra no amor, a gente compreende todos os desafios, as batalhas que eles viveram, pelo que eles passaram e os caminhos que eles abriram para a gente. E a gente agradece e honra e segue no amor, entendendo também que a nossa vida, ela é única e ela é livre de qualquer amarra negativa, livre de qualquer corrente, livre de qualquer história. E quando eu falo dos nossos ancestrais, eu estou referindo aos nossos, mas a gente também pode agora olhar para o sistema. Para quem tem um relacionamento, né? Um relacionamento sério, adoro. Para quem tem um namoro, para quem é casado, eu também quero, nesse momento, libertar a gente de qualquer corrente desse sistema, que tem muita coisa que não é só nossa, que a gente pode, porque a gente adentra o sistema do outro, a gente pode trazer para nossa vida, mas não é nosso. Então, assim, que a partir de agora fique conosco apenas o que é nosso, nessa vida, para que seja desfeito qualquer compreensão de resolução da vida alheia, porque a resolução da vida alheia não é uma responsabilidade nossa, de nenhuma história, de nenhum ancoramento, que a gente, nossa, uma chuva de pássaros lindos voando aqui em cima agora, do nada, o céu estava branco. É isso, é uma bênção. E a gente segue nesse lugar de luz. Amém. Para começar. Que assim seja, está feito. Vamos começar a nossa estudo de hoje. Foi linda essa oração hoje. Gratidão, irmã. Precisava, estava Conectei sentindo. muito aqui no cardíaco. Que Muito benção. bom.
Que bênção. Foi muito bom, né? Gratidão, universo. Gratidão, mentores, pelas palavras. Vamos lá. Nós paramos na minha página 84. A gente leu forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade e capacidade. E depois era perispírito. Yeah! Legal. Deixa eu só achar aqui o Assim, meu. sim. E aí o seu não sei que página é. Mas quem tiver o livro dos espíritos aí, quiser acompanhar a gente, por favor. Só A minha versão é essa é o aqui. número 93, gente. Minha E aí versão aqui estamos é na essa página aqui. 74. Minha versão é essa aqui. E na minha estamos na página 84. Pergunta Perispírito. 93, que é mais fácil achar assim. 93. Quem quiser acompanhar. Perispírito. 93. O espírito, propriamente dito, cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Vai ter uma explicação. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Ok. 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. Isso eu não sabia, Olha só, legal. vem do fluido universal de cada globo, de cada planeta. Pelo Que que eu entendi, é foda, né? isso. É, eu acho que é Que isso mesmo. força a Terra tem de nos mantermos, né, conectados, vivos, ainda que desencarnados. É uma Maravilhoso, energia cara. muito vibrante, é uma energia que dá vida mesmo, assim. É, É, e como acho a que gente é, está não conectado sei com se a a gente Terra. tem essa dimensão, assim, né, da Terra, né, É. enquanto essa fonte de energia, assim, esse fluido universal, né. E eu acho que é Fantástico. por isso que pisar na grama é tão bom, né? Não só descarrega, como recarrega. Tem É muita quando. energia, né. Muita. E é quando a gente se conecta com o planeta. A gente não precisa de nada, na verdade, né? É só você entrar em conexão e acessar esse portal. Mas se a gente está próximo da natureza, a gente sente que é diferente. É potencializado. A conexão é potencializada, porque a natureza é a criatura, é a maior criatura, né? É a mãe. Você viu? Você ouviu? Você ouviu o passarinho? Ouvi, Ó, acabou de passar voando aqui na frente. tá dando um Gente, sinal para nós. dando um sinal. Segue aqui, tem uma pergunta. Vamos lá. É necessário. Não, desculpa, essa de cima, né? Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Ou seja, assim, É, ou seja, sim, mas. sou eu que tô falando, ou seja, assim, viu? Não, tá, e aí eu tô tentando elaborar. Como é que. Tipo, tá, sou um reptiliano. Aí vou encarnar aqui no planeta Terra. Que pode, né? Pode. Eles podem, inclusive, na verdade, fazer um cruzamento com outra raça para conseguir vir, eu acho. Porque eu acho que reptiliano sozinho não consegue, ele precisa de uma outra raça para conseguir encarnar aqui. Tem uma coisa genética aí. Eu acho que é isso, tá, gente? Posso estar errado, mas eu acho que é isso. E aí, é... e aí ele vai assumir um perispírito mais grosseiro? É, ele vai se revestir do fluido vital do globo, Ah, tá. Não né? necessariamente mais grosseiro. Tá, tá. Porque ele falou, já Mais falamos, né? grosseiro se for um espírito superior, de um mundo superior, né? Tipo, se utiliza de uma energia mais sutil, se alimenta de uma energia mais sutil, enfim. É, Mas de tem que todo ver jeito ele onde que tem ele que se se. encontra. Olha lá o Gabo. Fluido universal É do vital. globo. Vital, não. É verdade. Desculpa, eu falei vital, né? Universal. Ah, tá. Universal do globo. É, porque vital é nosso, né? Não Eu acho que é só existe. uma compatibilidade, assim, É, para ser compatível à matéria, que a gente é. está aqui frequente. Verdade. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e menos palpável. Uhum. Ô, Gabo, o que que tem a ver a aura com o perispírito? Porque esse invólucro é a aura também, né? Ela imprime os sentimentos, as energias e também expressa uma cor, né? Algumas cores, dependendo da pessoa. O que que ela tem a ver com o perispírito? Uma coisa é a outra ou não?
O perispírito é muito plástico. Ele determina nosso corpo aqui. Ele tem memória. Então é como se a aura Legal. fosse apenas um campo energético que emite frequência de onda e de cor. Porque cor também é onda. Nossa, isso é muito interessante. E o perispírito não. A aura é uma energia. Ah, campo energético, eu acertei. Ela faz parte dos nossos corpos sutis, mas não é perispírito, tá? Entendi. Muito bom, obrigada, Gabo. Diferentes ordens de espírito. 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Só um adentro. O Gabo falou aqui isso, aí muda de cor conforme nossos sentimentos. Tá, show. Obrigada, Gabo. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número, certo? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. O desejo do bem é o que neles predomina. Interessante, né? Não, tô pensando aqui sobre cada um deles. A ignorância e o desejo do mal. É, é isso aí, de que lado você está? No caso aqui Olha não tem só. muro, não. No caso aqui, meu bem, não vai rolar um murinho pra você ficar em cima. É isso, muito bom. Muito bom. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. É, especialmente, né, a gente, tipo, estamos nesse planeta num planeta de energia densa, né, para viver e aprender. Então, ontem estava pensando sobre isso. Uma vez eu recebi a mensagem sobre um dilema que eu estava vivendo, que não era para fazer nada, que o universo ia cuidar do curso. E aí, eu entendi curso como rumo, né, o curso das coisas, saca? Mas ontem estava pensando nessa coisa da palavra, né, e também li alguma Uhum, coisa que me jogou nesse lugar. Aí eu falei, gente, a vida é o curso, é um curso, sabe? uhum, Tipo, estamos aqui uhum, para concluir este curso, fazer este curso e chegar em algum lugar. Então, é isso, tipo, quão comprometido você está com o curso, né? O curso que vai uhum. levar ao curso, ao rumo. Tipo, porque o ensinamento está dado dia após dia, minuto após minuto. Tem sempre alguma coisa para você vigiar e melhorar sobre você mesmo. Porque não tem a ver com o que a gente pode fazer na vida do outro. Tem a ver com o que a gente pode fazer na nossa vida. É sempre isso. É porque a gente tem uma mania de achar, né? Ainda mais porque, enfim, vou dar um exemplo bem simples, a caridade. Tem gente que vê entregar uma sopa, né? Que entrega a sopa, né, com muito, é, com uma obrigação tão grande que é uma obrigação ruim. O que eu tô querendo dizer? A gente sempre tem que pensar em qual é a motivação para a gente fazer algo. O que me motiva a isso ou aquilo? No fim das contas, é só isso que vai te ajudar a enxergar a linha tênue da divisão do que fazer. É luz, é bom, ou é sombra. Porque quando eu tô nesse lugar de escolha, de isso, aquilo, que é o tempo todo, na verdade, né? Porque eu escolho até a palavra que eu vou proferir, eu escolho o comportamento que eu vou ter quando eu estou frustrada, quando eu sou decepcionada, eu escolho, tudo é escolha. E aí, como que eu faço para identificar se o que eu estou fazendo é vinculado à centelha divina, à luz, ou se é vinculado a um desejo do ego? É eu perceber qual é a motivação que eu tenho para escolher. Tem horas que a gente não tem nem que escolher, inclusive, você só se retira, só sai, porque não é a hora daquilo. E aí, você dá um tempo para ver que motivação é aquela, para sentir a presença daquela motivação. Porque se eu tô triste, ou com raiva, ou bravo, eu não vou ter uma boa vibração e eu não vou fazer uma boa escolha. Se eu tô sentindo inveja, se eu tô. Entendeu? Tipo, voltando agora à dimensão da caridade, de entregar a sopa. Se a minha motivação é uma obrigação de agradar alguém, de fazer algo obrigado a. Se a minha motivação não é a alegria, não é o amor, não é a gratidão, não tem como ser bom, não tem como a ação ser boa, nem se for uma ação de entregar a sopa para alguém. É melhor então que você ficasse em casa e fizesse alguma coisa bem intencionado consigo mesma do que fazer algo para alguém mal motivado. Entende? Tava Uhum. pensando muito nisso.
Que a E gente. quando você fala do curso da vida, né, da vida ser um curso, eu fiquei pensando muito assim, que a gente precisa, né, é fundamental que a gente tenha um projeto existencial, que a gente tenha um sentido, que a gente coloque um Ancorar, é isso sentido mesmo. nessa vida, assim, porque é esse sentido da vida que a gente vai atribuir, que a gente vai encontrar, que vai nos permitir lidar com o fato da morte em si, né, assim, que é, ou seja, a finitude dessa vida, assim, que nós estamos aqui agora, né, revestidos de uma vida, e em algum momento isso vai se findar, essa vida. Então, é muito fundamental compreender que, para que a gente esteja aqui vibrando desse lado da vida, a gente precisa de ter um projeto existencial, a gente precisa de ter um sentido, que é aí onde você sabe todas essas coisas, né? Inclusive da motivação. O que nos motiva no nosso dia a dia, nos nossos atos. Isso tudo tem um sentido, né? Vai para algum lugar. Tem o curso, é verdade. Segue o curso. É assim, De sentido. você vê a palavra, né? A palavra leva à reflexão. Quando a gente se esvazia desse sentido do curso, da vida, a gente começa a fazer as coisas de forma obsessiva, de forma compulsiva, de forma automática. A gente trabalha, mas aquele trabalho não tem sentido, né? A gente vai distribuir a sopa, mas a sopa é uma obrigação. E aí a gente começa a correr por uma outra esteira, né? Que é uma esteira assim, como se fosse uma torneirinha, cai só um pouquinho de água, né? É tudo Ah, contadinho, assim. é muito na escassez, né? É. Nossa Senhora. Que, que, Porque ela não que encontra a armadilha. margem, ela não encontra o rio para fluir. Não encontra o rio do sentido da vida dela, né? Perfeito. Nossa, só consigo imaginar a goteirinha. Vou imaginar a goteirinha agora. Ela Toda vez que passa você por entrar isso. numa compulsão, numa questão assim, né? Tem sentido, pense na É, meta, porque a gente está afetado pela vida o tempo todo, né? Às vezes a gente entra nesse lugar de fazer as coisas sem ter um sentido, ou sem ter uma motivação adequada. É só lembrar que tá a sua goteirinha, você está usando a goteirinha, você não está usando, né? Você não está usando todo o potencial, toda a você quer um fluidez. rio gigantesco, profundo, largo. Você quer uma goteirinha. Um rio que dá uma cachoeira, jorrando Mas aí tem a água. coisa, né? A goteira você controla, né? Exatamente. Exatamente. Qual é a única coisa que você pode exercer nessa goteira? Nossa, tomar no cu. Você vai exercer o controle nessa goteira, mas o controle também é ilusório, meu bem. É, É tudo uma ilusão maluca e desenfreada. porque a vida vai o tempo todo te convidar a abrir essa torneira, né? Às vezes você até abre um pouco, né? Depois vai e fecha. Mas, porque tem momentos, né? Tem coisas que a Total, gente total. não. Tem coisas que passam por nós, assim, que não tem como, que vai fluir, né? Mesmo que a gente não queira. E isso é bom que aconteça. Não, isso com certeza, porque a gente tá aqui pra evoluir. Então, aquilo de que é pelo amor ou pela dor é real. Então, você vai esperar que seja pela dor? Porque aí você vai lidar com a dor pra transcender. E não é necessário, porque não é isso que o universo vibra. O universo não quer que a gente aprenda pela dor. Ele tá sempre tentando ensinar pelo amor. Sempre. Uhum. Como é Falta que a gente compromisso aprende, né? mesmo, né? De A gente adulto. aprende colocando atenção, se conectando, né? Quando você faz a oração hoje, assim, né? Essa é uma forma de aprendizagem, porque é um Uhum. exercício prático de como você pode se conectar com o seu grau, com a sua existência. É um Isso a gente pode exercício de fazer todos os humildade dias. também. É um exercício que quebra o ego. E E como assim, que é diferente, né? Você tá nesse lugar. como Muito que é diferente. diferente? Você perdoar tudo que precisa ser perdoado, você A entregar e você troca, né? honrar e A troca agradecer. também. É, A troca, igual a gente está fazendo aqui, nós, né? É, também é uma forma de aprendizagem, porque a gente se coloca para isso. É muito é. importante esse movimento, assim, né? De se colocar para aprender, para E se colocar escutar. como aluno, independente da idade, né? A gente é sempre aluno, aprendiz. É bom lembrar isso. Muito maravilhoso. Ai, ai, a gente parou em 98. Os espíritos de segunda ordem, para os quais. Ah, esse já foi. 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Oi, Não, passarinho. não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem o mal e ficam satisfeitos, quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, enganadores mais que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Esse é uma citação, assim, né, que eu sempre achei interessante.
Não sei por quê, mas essa questão dos espíritos enganadores, né? Eu fico Porque, esperta, porque mas eles porque existem, né? Assim, e aqui ele fala bem, né? Quando ele fala isso, existem os maldosos e os maliciosos, né? E esses que se enganam são mais maliciosos que maldosos. Têm o prazer de causar pequenas contrariedades das quais se riem. E aí é muito louco, assim, você aqui tá pensar assim, que mais tem essa modalidade perturbadores de do que espírito. malignos. Então, tipo, eles gostam mais de perturbar a paz, o que é estranho também, né? Porque se alguém está querendo te tirar a paz, já está querendo causar um mal. Mas, enfim, perturbadores do que malignos. Que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. É. É. Então, aí eu fico esperto, porque tem essa parada deles quererem enganar, né? Mentir mesmo, ser mentiroso. Uhum. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado pra quem a gente tá se deixando influenciar, também tem isso. Vai que algum que é um pouco mais especialista, saca? É verdade. É porque, por isso que a gente tem que orar e vigiar também. Porque a gente tá aberto, né? Frequência aberta, captando, captando. E aí, o que que você vai captar de fato? O que tá alinhado com o que você é. Por isso que a gente atrai o que a gente é. Então, vibrar nessa alegria, na compaixão e tal, no amor, você vai atrair amor. Mas se é uma pessoa que reclama muito, que tá sempre com o pé atrás com tudo, desconfiada, é, zangada, lógico que ela vai atrair coisa ruim. E como esses sentimentos, né, afetam a nossa motivação, né, de fazer as Muita coisas, né? coisa. Quando a gente está assim Muita nesse lugar coisa. do desânimo, ou até da tristeza, ou enfim. Ai, você me lembrou de uma É, coisa que eu preciso muito falar, que é a positividade negativa. É, com isso tudo que eu falei, que a gente conversou aqui hoje, a gente não quer dizer que você tenha que mascarar qualquer negatividade que você esteja vivenciando com uma positividade falsa. A uhum, positividade, ela precisa ser verdadeira. Inclusive, a negatividade vivida em integridade, em essência, ela é positiva. Então, assim, se você tá mal, perceba o que é esse mal. Entenda, compreenda a oportunidade que essa tristeza está gerando em você. Ela é uma uhum, oportunidade de abertura de espaço para uma transformação. O que é essa tristeza? Nossa, isso é importantíssimo a gente falar e refletir sobre isso. Se eu estou assim ou assado, eu preciso perceber isso. Entender de onde vem esse sentimento. Por que eu estou me sentindo assim? Tentar chegar em alguma crença limitante, em alguma coisa que te leve a um autoconhecimento. Para você notar que é retorno, que aquilo é vivenciado em alguns momentos e você repete, você repete. E aí você vai chegar no gatilho. Mas o principal é não mascare a negatividade com positividade. Porque ela é falsa e ela é muito prejudicial. É tipo, você não entendeu nada, então. Sabe? É meio que então você não entende. Então, assim, se não tá bem, vivencia esse lugar. Sinta tudo que precisa ser uhum, sentido. Quer chorar? Chora. uhum, Chora pra caralho. Tá tudo bem com isso uhum, também. Você não tem que falar assim, mas eu tô bem, mas eu tô bem, pra você mesmo. Não pode, sabe? Não, não se engane. É o que uhum. é. Tem razão. Isso me faz pensar no sentido até da afecção do corpo, assim, desses sentimentos, né? Porque quando a gente está irritado, por exemplo, e a gente não vive isso, assim, mas vive em pequenas doses sem tomar consciência, aquilo vai te afetar o dia todo. Às vezes, se você para 2 minutos, 3 minutos, para fazer um exercício corporal mesmo, para descarregar essa irritação, né, como chacoalhar, né, Ai, o que você total. faz, isso aqui os animais Exatamente. fazem isso para se autorregularem, né, e você pode fazer também, né, e você vai percebendo que essa descarga, essa tensão, ela vai encontrar um outro lugar, né, para existir, e ela vai ter um contexto em que você vai estar de atenção plena com ela e usufruindo e aproveitando dessa energia também, para fazer uma Total. reciclagem. Total. Então, isso que eu tô falando de vivenciar, tá bom, olha, perceba e tal. Mas use as ferramentas. Não tô falando Sim, pra eliminar as ferramentas, use não, com todas as ferramentas certeza. que você tem. É. É, tipo, Essa aqui, assim, todas. é uma ideia que veio à mente, né? Isso, e Mas, é por uma exemplo, ferramenta, não, e me lembrou de falar isso, foi importantíssimo você falar. Porque é não uma é pra ferramenta. afundar no poço. Vê lá o poço, pula dentro, vai afundando sem fim. Não, vivencia tudo isso, sinta essa tristeza, essa raiva, essa irritação, essa mágoa, tenta enxergar de onde vem, mas usa as ferramentas, você precisa continuar com o seu dia. E qual vai ser? Eu já percebi que eu me concentro muito com ouvindo alguma coisa, uma música. Me concentro, me tira do lugar de me roubarem o tempo. Por exemplo, entra alguém na sala e aí me rouba o tempo, sendo que não era para aquilo, sabe? Tudo bem, você dá uma atenção rápida, não para ficar com a pessoa ali. Então, tipo, eu colocar a música me concentra, me ajuda a me concentrar no que eu preciso fazer. E essa é uma Uhum, ferramenta, então, para mim. E aí várias com outras. Vai certeza. fazer uma atividade física, também ajuda. Vai preparar sua própria comida.
Ana, e assim, você fala, né, de sentir todos os sentimentos. Isso é muito importante, Hum. porque a gente, em algum nível, precisa entender que a gente precisa se permitir a sentir o sentimento e a falar sobre isso. Porque quando Nem a que seja gente só não pra fala, gente, no espelho. né, É. pode ser falar no sentido de se escutar, de se compreender, e pode ser falar também para um outro, né, para também se escutar falando para esse outro. E que esse outro possa facilitar de algum modo essa compreensão e dizer, tá tudo bem você sentir isso. Eu também sinto algo parecido, e isso que você está sentindo é legítimo. Não tem como você estar, né, assim, você está triste, isso que você está sentindo essa tristeza é justificável. Olha o que você está passando, olha o que está acontecendo. Né? Esse lugar assim, de legitimar esse sentimento, a gente pode exercitar na relação com o outro. Porque É. aí você sai dessa positividade tóxica do tipo, não sei o que, não sei o quê, e você diz, não, realmente, se eu estivesse no seu lugar, talvez eu estaria assim. Porque não está fácil essa situação. Assim, eu estou só colocando porque é uma forma de escutar o outro, nesses sentimentos que a gente tem como negativos, e que, na verdade, pensar isso que faz a nossa torneirinha ser escassa. Porque se a gente não pode falar daquilo que nos afeta, daquilo que nos fez mal, daquilo que, enfim, a gente vai só represando, represando, e não flui. E quando a gente represa, aí vem a ansiedade, vem a insônia, Isso. A gente taquicardia, somatiza. Exatamente. E precisa sair somatiza. para algum lugar. Vai Porque, poxa, se eu prejudicar estou alguma vivendo uma coisa. situação, se eu estou vivendo uma situação que qualquer um no meu lugar, vamos colocar assim, né, ia ver qual é a situação, é difícil, enfim, tem sentimentos ali que precisam ser falados e eu não falo, eles vão parar em algum lugar. Nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Lei da física, mas é real, é real. E assim, vai sair por algum lugar. Então, uma hora você vai explodir feiamente com alguém. Você vai ter um monte de espinha na cara. A energia precisa sair, gente. O cachorro não chacoalha de bobeira. Ele tá tirando a ansiedade, o estresse quando ele chacoalha. É verdade, eu adorei isso que Isso. você falou, porque é real. E, e a gente precisa usar das ferramentas que a gente tem para colocar para fora também. E essa ferramenta é tanto psíquica, cognitiva, quanto corporal, quanto na relação com o outro, quanto na meditação, É, N, na música, na N. música. N. A de infinito. E a gente pode usar, aproveitar de várias, né? A gente pode Sim. ampliar esse leque também. Total. Não, pisar na grama já é ferramenta. Tipo, você pode pensar em N possibilidades mesmo. Pra mim, fazer um bolo é ferramenta, por exemplo. Sim, sim, Se sim. eu tô meio assim, ameaçada, eu falo, um bolo vai me ajudar. Porque eu fico tão feliz fazendo um bolo e quando o bolo fica pronto. Então, tipo, isso já me tira do lugar que eu tô, eu sei. Fazer comida também. Mas fazer comida desde que eu não esteja com fome. Senão só piora. Quando eu tô com a cabeça muito quente, eu gosto de lavar louça. Ah, lavar louça. É bom. Boa. É bom também. Ouvindo um Água, podcast, né? bom. É, Água vai limpando. total. Tem muita coisa, gente. Alongar no banho, E alongar no banho, fazer me ajuda. terapia, né? Fazer terapia. Com certeza, esse é o Porque primeiro da quando você lista. faz terapia, você encontra um lugar para desaguar esse sentimento. Que muitas vezes você nem aprendeu que você pode falar sobre ele. Que muitas É, vezes, culturalmente, familiarmente, na sua cultura familiar, ou enfim, aquilo que nunca foi falado, assim, né? total. O Gabo, mexer Mexer com a com água é água terapêutico. terapêutica. Hein, É falando isso. nisso, falem aí, Gabo, Flavinha, tá ressoando? Tá fazendo sentido? Isso? Tá fazendo algum É, gente, sentido? diz aí. Mandem aí, o que que vocês acham disso? É, a gente tinha parado na 99. Agora, que horas são, só pra saber? São 6h20. 6h20. Deixa eu ver o tamanho de escala espírita. Ah, vamos deixar pra amanhã. É grandão. E é bem assim, né? Vamos começar Bem amanhã a com a 100. 100. A minha. Nossa, olha onde nós estamos. Já na 100. Na 100, que legal! Uma das matriarcas da minha família, né, completaria na última sexta-feira 100 anos. Que legal. A Flavinha aqui, total, gente, desde o início, quando vocês falaram sobre as energias e nossa conexão com a Terra. Que bom, Flávia. E o Gabo falou, sim, bastante. Ai, que bom, Legal. gente, ótimo. É bom ouvir vocês também, que, né, a gente fica aqui no papo, É, e aí a gente não tem nenhum termômetro, assim, de como que tá indo esse papo, para onde tá indo. porque de um negócio puxa outro, que puxa outro. É o mesmo assunto, mas é um monte de assunto dentro do assunto. Que bom, que fez sentido. É, tudo bem também se não fizesse, mas é isso de. Então, também tô pensando muito sobre isso, sobre como tá sempre tudo bem, de verdade, sabe? Estou Olha sentindo quem em. entrou, mamãe Oi, ursa. tudo bem, mamãe Ah, que ursa? delícia. Quantos Arro, desdobramentos desde o dia 4 de janeiro de 2020, hein? estamos aqui, né? Estamos ainda Estar na aqui é um força. desdobramento para mim, daquela experiência, Estamos na daquele força dia. até hoje, real oficial.
Aí a Flavinha disse, inclusive já andei pesquisando um pouco sobre o perispírito e tatuagem. Pode ser um tema legal para a gente trazer. Olha, que interessante. Perispírito e Legal. tatuagem. Não tinha pensado sobre isso. Conta pra Interessante. gente. É, conta pra gente, também vou dar uma olhada. Mas conta pra gente. Se influencia, é, o livro, o Gabo falou, o livro foi muito breve sobre perispírito. É verdade, é bem pouquinho que falou, né? Também senti, quando eu li assim, eu falei, nossa, eu vou aprender um monte de coisa, mas falou bem rapidinho. Ainda tem tanto pra falar, o Gabo falou, é isso. É, eu acho que a tatuagem tem alguma coisa a ver com vidas passadas. Quem tem uma tendência a fazer, já fez alguns movimentos assim, sabe? Foi, enfim, foi alguma é, hierarquia que tinha como hábito fazer a tatuagem com algum significado, tipo, para além do desenho bonito que eu me conecto, sabe? Um significado cultural, um significado muito forte, e aí você carrega esse desejo, né? Mas não sei. Uhum. Alguns, a Flávia disse, alguns espíritas dizem que sim, mas não que seja algo negativo. É, não. Tecnicamente, parece que ela marca sim o perispírito. Olha, o Gabo falou que vai lançar no grupo. Alguma coisa sobre perispírito, né? Que você tenha mais. Lança, lança sim. Olha, a É, tatuagem marca o perispírito. É, então, tá vendo? Eu acho que é isso. Ah, mas aí se o perispírito é único em cada vida, então não era pra trazer, né? É pra trazer uma memória, mas não. Ah, vocês entenderam, né? o perispírito carrega a memória, né? Não, mas se em cada vida ele é um. O Gabo, sim, Ana, os vikings tinham tradição e a gente traz de vidas passadas. Os vikings, os índios, algumas tribos africanas. Aí o Gabo, mas eu acho que não marca quando feita em boa intenção e com significado. Ah, excelente. Aí a Flávia, pois é, não sei se cada encarnação a gente carregaria uma marquinha. Eu acho que isso que o Gabo falou em cima responde. Essa marca depende, né? Depende da motivação. Voltando ao nosso papo aí. Ufa, então as minhas são de boa. A Flávia fala, sim, são de boa. É, porque a tatuagem ainda tem uma coisa ritualística, né? É, em alguns rituais eram usadas a tatuagem para acender culturalmente ou para selar um pacto. Então tem muita coisa aí. Aí depende do que era isso, porque também pode ser bom e também pode ser ruim. É, falei, li tudo. Adorei! É, é isso aí, pessoal. Gratidão! Gratidão!